Olá, vocês estão bom? Gente, voltei, né? Depois de um tempo preparada. Mas, assim como os alunos estavam de férias, eu também estava. O professor também descansa, não é mesmo? Então eu estava descansando e deixei o canal um pouco de lado. Mas agora esse ano, né, 2017, ano novo, vida nova, vídeos novos, não é mesmo? Então vamos tentar, né? A professora aqui vai tentar fazer um vídeo por semana. Não prometo, mas vou tentar, ok? E para não deixar os meus alunos do sexto ano tristes, porque ano passado eu fiz vídeo pro oitavo, pro sétimo, mas não fiz pro sexto, não é mesmo? Então vamos lá. A matéria que a gente começou a ver agora nesse início de ano é sobre ciência, né? Eles vieram lá do Fundamental 1, estão entrando no Fundamental 2 e a ver o mundo da ciência, né? Como que a gente faz ciência, o que é ciência, o que o cientista faz, né? Então vamos por partes para a gente entender melhor esse assunto. O que é ciência, né? Ciência nada mais é do que uma busca por conhecimento de uma forma organizada. E essa busca por conhecimento ela tem que ser baseada em fatos, né? Tem que ser testadas as hipóteses que forem criadas pelos cientistas até que eles cheguem numa conclusão. Resumindo, ciência é uma busca por conhecimento de uma maneira organizada, baseada em fatos, ok? Então, mas como que um cientista vai trabalhar? Como que o cientista vai fazer ciência? Para ele conseguir realizar experimentos, para ele chegar numa teoria, chegar numa lei científica, ele precisa seguir umas regrinhas. Eu avisei aos meus alunos que para ser cientista a gente tem que saber seguir regras, né? E essas regras no mundo da ciência a gente chama um pouquinho de método científico. O que é o método científico? São as regras que os cientistas têm que seguir para conseguir chegar à sua conclusão, fazer seus experimentos, chegar a uma teoria, ok? Então, quais que são as etapas desse método científico? São 6, né? Primeiro, o cientista deve observar um fato, né? Ele vai observar alguma coisa curiosa do dia dele, né? E, segundo, ele vai ter uma ideia sobre aquela observação, né? A gente tem que observar as coisas e se perguntar sobre elas, não somente olhar e falar, ah, ok, essa coisa é assim. A gente tem que se perguntar, como que ela funciona? O exemplo que eu dei para os meus alunos foi o seguinte, eu falar para vocês assim, a gente respira oxigênio. Vocês vão falar, ok, a gente respira oxigênio, eu sei. Mas um bom cientista, ele vai se perguntar, ou uma pessoa que quer fazer ciência, ela vai se perguntar, por que a gente respira oxigênio? Como que a gente respira oxigênio? Para que serve o oxigênio no nosso corpo? E assim por diante. Vocês estão começando a entender, né? Então, recapitulando, primeira etapa, né? Observar um fato, né? Observar alguma coisa da natureza. Segunda etapa do método científico, ter uma ideia, fazer perguntas sobre como aquilo ocorre, né? Terceira etapa, elaborar hipóteses de como aquilo ocorre, do porquê que aquilo está ocorrendo. Terceira etapa, testar as hipóteses, fazer experimentos, né? Testar aquelas hipóteses para ver se qual delas é a verdade, né? Para ver qual delas vai trazer a verdade sobre aquele acontecimento. Quinta, você vai analisar os dados obtidos nessas experiências, né? Nesses testes das hipóteses. E sexto, você chega à sua conclusão depois de analisar todos os dados que você obtiver, ok? Essa conclusão vai te levar a uma teoria, a uma lei científica, ok? Falando em lei científica, a gente chama de lei científica aquilo que vários cientistas no mundo já testaram, né? Já viram que aquela coisa ocorre da mesma maneira em vários locais, que não tem mais dúvida sobre aquilo, né? Aquela coisa vai acontecer da mesma forma em todos os lugares do mundo, independente de qual cientista e em qual local do mundo aquilo está sendo testado. Pausa. Esses barulhos que vocês estão ouvindo são os meus gatos, tá? Repara não. Enfim. Qual o exemplo de lei científica mais clássica a gente tem? Lei da gravidade, né? Newton lá quando descobriu a lei da gravidade, né? Descobriu não, né? Formulou a lei da gravidade. Ele testou as hipóteses dele até ele chegar na sua lei, né, da gravidade, que foi testada por vários cientistas e hoje a gente tem ela como uma verdade absoluta, né? Outra coisa, né? Einstein, ele comparou o trabalho do cientista como do detetive, né? Por quê? Porque o detetive ele tem que observar uma cena, por exemplo, uma cena de um crime, ele tem que analisar os fatos daquilo, elaborar hipóteses de como aquele crime aconteceu e realizar experimentos em busca de provas para comprovar suas hipóteses, comprovar suas teorias.
Então, o detetive e o cientista têm uma profissão meio similar aí, cada um no seu ramo, né? E aí, você chegou na sua lei científica, na sua teoria, na sua conclusão, né? Como que você vai fazer? Você vai guardar esse conhecimento novo para você? Não, né? Você vai publicar isso numa revista científica, num meio de informação científica, né? Tem vários sites hoje em dia muito importantes, né? E como que a gente publica um trabalho científico em revista? Vamos falar de revista científica, né? A gente tem que seguir normas, mais uma vez, cientista tem que ser bem regrado, ok? A gente tem que seguir normas, e essas normas, elas são ditadas por uma associação chamada ABNT, que chama Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem muita gente aí da graduação, da faculdade, que tem pavor de ouvir essa palavra ABNT. Eu tive por um tempo, ok? Mas elas precisam ser seguidas, essas normas, ok? Porque imagina se cada pessoa no mundo, cada cientista no mundo, fizesse uma experiência, achasse um resultado lá e fosse publicado do jeito que quisesse, na língua que quisesse, da maneira que quisesse, quanta confusão não ia dar por aí, não é mesmo? Então tem que ser uma coisa bem regrada, bem igual, padronizada, para que todo mundo, no mundo inteiro, consiga entender os resultados obtidos por aquela pessoa. E pra gente terminar, Einstein também, eu já falei do Einstein hoje aqui, né? Mas Einstein dizia uma coisa muito interessante, que o melhor de tudo não é a gente receber respostas, a gente ter respostas sobre as coisas, mas sim fazer perguntas sobre ela, né? Até tinha uma propaganda da TV Cultura há um tempo atrás que dizia assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Uma mente criativa, uma mente que se pergunta sobre as coisas, ela consegue criar coisas novas. Uma mente que só aceita respostas e fala ok, não é tão adaptada para criar coisas novas, né? A gente tem que se perguntar, ser criativo, ser imaginativo. Então, quando aquele irmãozinho lá de 2, 3 anos começa a falar por quê, por quê, por quê, não manda ele ficar quieto não. Fala, porque foi assim, então foi assim assado. Ou se você não sabe responder, vai lá no Google, coloca lá, né? O pai Google que ajuda a gente, coloca lá como que o céu é azul. Daí você vai lá, procura e responde pro seu irmãozinho, ok? Resumindo tudo, isso aí é uma partezinha da aula de ciências, né, sobre o que é ciência, que vai cair até na primeira avaliação dos meus alunos do 6º ano, ok? Esse vídeo eu fiz de uma maneira bem rapidinha, bem resumida para ajudá-los antes da prova. Então fica aqui meu beijo e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!